A História da Páscoa. História contada por Anselmo Grune com ilustrações de Juliano Ferri, da Paulinas Editora. Nas vésperas da Páscoa, a festa mais importante dos judeus, Jesus veio com os seus discípulos a Jerusalém. E ele entrou na cidade, sentado num jumentinho. A recebê-lo havia uma multidão enorme que se acotovelava, radiante e feliz pela sua visita. A alegria era tanta que as pessoas tiraram as vestes e estenderam-nas no chão poeirento para que Jesus passasse por cima delas. No meio do povo havia muitas crianças que receberam Jesus com gritos de júbilo. E todos saudavam o Mestre, agitando ramos de palmeira. A euforia dominava a cidade. O povo aclamava-o como Messias, o Salvador que lhe fora prometido. Deus queria o melhor para as suas vidas e, por isso, tinha enviado Jesus com a missão de oferecer aos homens a paz e a liberdade. A multidão começou então a cantar: Bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Jesus foi ao templo para rezar, mas logo que entrou, não gostou nada do que viu. O templo parecia uma feira. Havia bancas por todo o lado, onde se vendiam animais para os sacrifícios e se trocava dinheiro. A casa de meu pai é casa de oração, gritou Jesus, furioso com os vendedores. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Indignado, começou a derrubar as mesas e, tendo feito um chicote, expulsou do templo os vendedores e os animais. Profundamente irritados com o que Jesus estava a fazer, os sacerdotes decidiram reunir-se para resolver de que forma poderiam livrar-se dele. É que, sem o comércio no templo, eles deixariam de ganhar dinheiro, diziam. Por isso, decidiram entregar o desordeiro aos romanos. Mas o povo exultava de satisfação por Jesus ter devolvido ao templo a sua verdadeira razão de ser. Uma casa onde as pessoas podem dirigir-se a Deus em oração e onde podem estar próximas dele. Entretanto, Jesus pressentiu que os sacerdotes o queriam entregar aos romanos e que em breve iria morrer. Por isso, celebrou uma ceia de despedida com os seus discípulos. Durante a refeição, disse-lhes o quanto os amava. Como sinal do seu amor, pegou no pão e partiu, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois, pegou no cálice de vinho e disse: Tomai todos e bebei, isto é o meu sangue, que será derramado por vós. Os discípulos ficaram profundamente impressionados. Perceberam que o amor de Jesus por eles era maior do que a morte. O Mestre pediu então aos seus discípulos que, quando se reunissem para tomar a refeição, nunca deixassem de pensar no seu amor. Depois da ceia, Jesus dirigiu-se com os discípulos ao Monte das Oliveiras. Havia lá um jardim chamado Getsemane. Era um lugar bom para rezar e Jesus queria preparar-se para o difícil caminho que tinha pela frente. Era noite, mas ele esperava que os discípulos se mantivessem acordados e lhe fizessem companhia em oração. Mas eles estavam cansados e adormeceram. Ao vê-los a dormir, Jesus ficou muito triste. Sentiu-se abandonado pelos amigos a quem acabara de manifestar todo o seu amor. Jesus ia dar a sua vida por eles, mas eles simplesmente não o acompanharam no momento mais difícil que atravessava e fecharam os olhos. E eis que de repente chegou Judas, um dos discípulos, com um grupo de soldados armados. Aproximou-se de Jesus e deu-lhe um beijo no rosto. Este era o sinal combinado por Judas com os sumos sacerdotes para entregar Jesus. Como recompensa, recebeu 30 moedas de prata.
Depois de Judas o beijar, os soldados prenderam Jesus. Nesse momento, Pedro acordou e, ao ver o que estava a acontecer, dispôs-se a lutar por Jesus. Puxou da sua espada e golpeou um servo do sumo sacerdote numa orelha. Mas Jesus ordenou a Pedro que parasse. Ele tocou na orelha do servo e curou-o. Era a prova de que Jesus ama inclusive os que se apresentam como seus inimigos. Os soldados levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote Caifás. Mas Caifás mandou que ele fosse levado à presença de Pilatos, o procurador do imperador romano. Ele era a única pessoa que tinha o poder de pronunciar uma sentença de morte. Os sumos sacerdotes queriam crucificá-lo, acusando-o de sublevar o povo e de proferir blasfémias. Pôncio Pilatos começou por não dar ouvidos às acusações, mas os sumos sacerdotes insistiram para que tomasse uma decisão. Pilatos acabou por ceder, condenando Jesus à morte na cruz. Jesus foi então amarrado e espancado pelos soldados, que lhe puseram na cabeça uma coroa de espinhos e começaram a ridicularizá-lo. Quando Jesus foi preso, Pedro ainda estava cheio de coragem e mantinha o desejo de lutar por Jesus. Mas depois, quando se aquecia ao lume no pátio do sumo sacerdote, foi abordado por uma criada que lhe disse: "Tu também és dos seus discípulos." Pedro teve medo de ser preso e respondeu que não conhecia Jesus. Perguntaram-lhe mais 2 vezes se ele não pertencia ao grupo dos discípulos. E Pedro respondeu sempre: "Não conheço esse homem." Nesse instante, o galo cantou. Foi nessa altura que Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dirigiu durante a última ceia. Hoje, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. Pedro saiu e chorou amargamente. Sentia vergonha por ter traído o seu melhor amigo. Os soldados puseram a cruz aos ombros de Jesus e forçaram-no a carregá-la até o morro chamado Calvário, o local da crucifixão. Mas Jesus estava muito fraco e caiu muitas vezes ao chão devido ao peso da cruz. Os soldados espancavam-no e obrigavam-no a levantar-se. A sua mãe estava à beira do caminho e foi obrigada a assistir ao sofrimento do filho. A tremenda dor que sentia partiu-lhe o coração. Algumas mulheres queriam ir em auxílio de Jesus, mas os soldados impediam-nas de fazer isso. Quando Jesus deixou de poder carregar a cruz, os soldados chamaram um agricultor que estava a passar, vindo do campo, para que o ajudasse a carregá-la até ao Calvário. No cimo do monte, os soldados despiram Jesus e pregaram-no na cruz e repartiram entre si as suas vestes. Apesar da crueldade do sofrimento que sentia, Jesus orou pelos seus inimigos, pedindo a Deus que lhes perdoasse. E terminou dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Foi então que as trevas cobriram a terra e Jesus exclamou: Tudo está consumado. Nesse instante, o véu do templo rasgou-se ao meio e as pessoas acreditaram que o homem que acabava de morrer era, na verdade, o Filho de Deus. Ao dar a vida por nós, ele iria transformar o mundo inteiro, porque o amor de Jesus é maior que a morte e infinitamente mais forte que o ódio dos seus carrascos. Os amigos de Jesus retiraram o seu corpo da cruz e levaram-no para um sepulcro talhado na rocha, que depois fecharam com uma grande pedra. 2 dias após ter acabado a festa da Páscoa judaica, algumas mulheres foram ao sepulcro nas primeiras horas do dia para ungir o corpo de Jesus com perfumes. Mas, quando lá chegaram, encontraram a pedra do túmulo removida. Entraram
mas ficaram surpreendidas ao ver lá dentro um anjo vestido de branco. Assustadas, prostraram-se a seus pés. O anjo disse-lhes então: Não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Mas ele não está aqui. Ressuscitou. O anjo ordenou às mulheres que procurassem os discípulos e lhes anunciassem a boa nova da ressurreição. As mulheres saíram felizes ao encontro dos apóstolos. No mesmo dia, 2 dos discípulos iam a caminho da sua aldeia natal, chamada Emaús. Caminhavam um ao lado do outro. Iam tristes a conversar sobre o que acontecera nos últimos dias. E aproximou-se deles um desconhecido, que se pôs a caminhar com eles e os ouvia contar o que acontecera em Jerusalém. Esse desconhecido era o próprio Jesus, que os discípulos não o reconheceram. No entanto, escutaram o que ele lhes dizia, ao explicar-lhes que tudo o que tinha acontecido era a expressão da vontade de Deus. Ao chegarem perto da aldeia para onde iam, Jesus fez menção de continuar o caminho. Eles, porém, insistiam com ele: Fica conosco, pois a noite vai caindo e o dia já está no fim. Ele aceitou e sentou-se com eles à mesa. Então, tomou o pão, pronunciou a bênção e partiu. Eles lembraram-se de como antes de morrer ele havia partido o pão e lhe o entregara. Foi então que os olhos se lhes abriram e perceberam tudo. O desconhecido era Jesus. Ele está vivo, ressuscitou. E ficaram cheios de alegria. Depois da ressurreição, Jesus continuou a sentar-se à mesa com os seus discípulos e disse-lhes: Ide por todo o mundo e fazei todos os homens meus discípulos. Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinai-os a fazer tudo quanto vos ensinei. E não vos esqueçais, mesmo sem me ver, eu estou sempre convosco, e o meu amor proteger-vos-á até ao fim dos tempos.